Ora, ora, ora. Eu vou mostrar para vocês com todos os pingos nos is, parafraseando aí um programa aí concorrente, que quem assiste o nosso editorial fica melhor informado e consegue prever o que está rolando antes mesmo até de sair na grande mídia. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Precedente de Deltan Dallagnol no CNJ pode abrir caminho para caçar mandato de Moro. Você deve lembrar que eu fiz um editorial chamado Moro é bandido, com uma interrogação, e falei sobre Moro destinar dinheiro da Lava Jato apreendido por corrupção para a Petrobras. E aí eu falei isso aqui que eu achei super interessante. Dá uma olhada. Vocês têm que entender o porquê que isso é tão grave. Presta atenção, o Deltan Dallagnol foi caçado exatamente pela mesma coisa. O Conselho do Ministério Público, que tinha uma ação contra o Deltan, é que poderia torná-lo inelegível. E aí, foi esse o motivo que o TSE resolveu caçar o Deltan. A situação do Moro e do Deltan é diferente. Por quê? Porque o Deltan já respondia quando ele pediu para sair e entrar na política e ganhou como deputado. No caso do Moro, o processo vem agora, depois. Mas, como a gente percebe que em alguns casos, principalmente quando são opositores do governo, a justiça é muito célere, com a decisão do CNJ, o Moro pode ficar inelegível. E é exatamente isso aqui que essa matéria diz. O precedente do Deltan Dallagnol abre o caminho para caçar o Moro. Então, eu estava certo e eu mostrei para vocês o que está rolando aqui, tá? Então, vamos lá. Se você acompanha a gente aqui no canal, a chance de você se manter bem informado é bem maior, né? Então, coloca no comentário aqui. Você está sentindo credibilidade nas informações que a gente está passando? Porque o meu intuito principal é esse. Vocês sabem que eu trago de forma independente e, principalmente, eu não estou aqui para agradar bolha A ou bolha B. Eu estou aqui para falar a verdade. Mesmo que, às vezes, essa verdade seja contra o candidato que você gosta. Ou mesmo que eu precise elogiar aquele candidato que você não gosta. Eu quero que o intuito principal seja você realmente entender a política. E quem já estava vendo os meus editoriais, isso de 2 dias atrás, quando saiu essa matéria aqui, ó, há 1 hora, ó, tô gravando agora, no link para vocês, há 1 hora que ela foi publicada. Olha só, há 1 hora. Então, quer dizer que eu já antevi esse fato 2 dias antes, tá bom? Isso é só para você ter uma noção que o conteúdo aqui tá relevante e vocês podem ter credibilidade. Mas bora lá. E é você que vai me falar se pode ou não, né? Mas vamos lá, dá uma olhada nessa matéria do antagonista. Adivinha quem sai em defesa da Gleisi Hoffmann, e eu vou explicar essa situação para vocês. O Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, defendeu a Gleisi Hoffmann e rebateu a justiça eleitoral. Falou, justiça eleitoral é passível de crítica. Só que a Gleisi Hoffmann não só criticou a justiça eleitoral, ela falou que tem que repensar a justiça eleitoral, a existência da justiça eleitoral. Que o Brasil é um dos poucos países que tem essa justiça eleitoral que não devia existir. E aí, isso aí caiu como uma verdadeira bomba, porque ela atentou contra o judiciário e, atentando contra o judiciário, nas palavras do próprio judiciário, é atentar contra a democracia. E o Zeca Dirceu confirma as falas da Gleisi Hoffmann. E aí, pode ser que tenha iniciado agora um racha. Alguns falam que talvez seja um mero teatro, outros não. Outros falam que realmente essa fala da Gleisi incomodou muito o PT, mostra que a Gleisi está incomodada com a atual gestão, achou que o PT ia ter uma participação muito maior no sistema e não está tendo, porque o Lula está tendo que fazer muitas negociações. Por exemplo, o PT não ganhou um grande ministério, ganhou o Ministério da Fazenda, mas outros ministérios não ficaram tão apadrinhados na mão do PT. O PT queria mais, mas vai ganhar com o Centrão. E isso mostra que a Gleisi está, inconformada com tudo isso. Mas olha aí, vamos dar uma olhada numa matéria que foi no Estadão, tá? Gleisi passou dos limites, diz ministro do STF. Depois do Tribunal Superior Eleitoral agir com absoluto rigor
e combate às fake news, inclusive contra o PT. É o que o ministro do STF falou. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também garantir a defesa das urnas eletrônicas permitindo a lisura das eleições de 2022, a declaração da presidente Gleisi Hoffmann contra o TSE causou irritação geral entre os ministros, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Essa aqui doeu, viu? Abre aspas para você ver. Eu vou até pôr a cara aqui para você ver. Só que não fala quem foi o ministro, mas olha só. Gleisi Hoffmann passou dos limites. A gente sabe que ela não é brilhante. Pois é, fez aqui uma referência à loira, né? A loira não é brilhante, é isso? É uma piada com a Gleisi Hoffmann? Atingiu aqui direto o íntimo dela. Ela não é brilhante, ou seja, chamou ela de burrinha, a história é essa. Mas continua. A gente sabe que ela não é brilhante, mas deveria ter aprendido alguma coisa nos últimos anos. Não ter compreendido o papel que a Justiça Eleitoral desempenhou é absurdo, afirmou um ministro do STF, a coluna do Estadão. Então a gente começa a perceber que realmente há um conflito aí entre o judiciário e o PT. O PT queria mais protagonismo, só que agora ele viu que o judiciário já está forte demais, inflado demais em relação aos seus poderes. E hoje, a qualquer momento, o judiciário tem poder até de afastar o próprio presidente numa canetada. Não fizeram isso com o Ibanez? O que impede de fazer com o presidente? Entendeu? Então o poder hoje é muito grande. E aí, uma matéria do Correio Brasiliense diz o seguinte: Lula fica incomodado com ataques de Gleisi ao TSE. Ou seja, realmente o Lula mostrou um incômodo muito grande com essas falas da Gleisi. E aí o Hora Brasília foi além, disse o seguinte: Lula pode antecipar a aposentadoria de Gleisi Hoffmann da presidência do PT, dizem aliados. De acordo com pessoas próximas ao ex-presidente, Lula ele estaria considerando antecipar a aposentadoria de Gleisi Hoffmann da presidência do PT. A decisão vem após declarações polêmicas da deputada sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que não foram bem recebidas pelo mandatário. Ou seja, parece que o caldo começou a azedar e aí a Gleisi jogou mais coisa no ventilador, né? E aí a coisa começou a ficar feia, tá? E aí aquela turma da teoria da conspiração, de que o Alckmin está preparado e o Lula era só uma escadinha, começa a ficar alvoroçada. Os próprios apoiadores do Alckmin estão cruzando os dedinhos, a galera do PSB, o Márcio França, estão cruzando os dedinhos para o conflito estourar. E na visão deles, esse conflito tem que partir do PT, não pode vir do STF para eles, senão confirma a teoria da conspiração. Estão esperando mais tropeços do PT como esse da Gleisi Hoffmann. Aí, mais cedo ou mais tarde, o jogo vai pegar, porque o próprio ministro comparou a Gleisi aqui ao Bolsonaro, né? E isso aí não agradou nem um pouco os ministros do TSE. E aí, por fim, nesse assunto aqui, vem que surge o Flávio Bolsonaro. E aí, tentou usar a própria AGU contra a Gleisi Hoffmann. Flávio Bolsonaro pede que a Advocacia Geral da União investigue declaração de Gleisi contra a Justiça Eleitoral. Em discurso, durante debate sobre a PEC da anistia, o presidente do PT criticou multas aplicadas a partidos. Já o Flávio Bolsonaro, o senador, diz que conduta corresponde, em tese, à proposta efetiva de subtração da legitimação do Poder Judiciário. Ou seja, quer acabar com o Poder Judiciário, quer acabar com o TSE no Brasil. E aí, adivinha quem, por uma coisa correspondente, ficou inelegível? Bolsonaro. Pois é, pode o Bolsonaro ficar inelegível e a Gleisi fica por isso mesmo, só com notinha de repúdio? Esse é o grande problema que surge aqui. Vamos lá, mas a briga interna, sabe, o caos, o conflito, não está só por aqui não. O conflito também com os apoiadores, a turma que fez o L, né, também está grande. E agora, sabe quem não está nem um pouquinho satisfeito com o Lula e está pensando em ir para a rua, para a rodovia e manifestar? Só esperamos que não quebrem patrimônio público. Eis que surge o MST. Olha só o que diz o João Paulo Rodrigues, que é um dos coordenadores do MST. Para quem quiser confirmar a matéria do Poder 360, lembrando a você que me assiste, está chegando agora no canal,
todas as matérias que a gente traz aqui, a gente cita a fonte. Quando a matéria é confiável, a gente traz. Se a gente sentir que essa matéria não tem a credibilidade adequada, a gente não traz para vocês, tá bom? Insatisfação com o governo é grande, diz coordenador do MST. João Paulo Rodrigues afirma ter medo de que as famílias comecem a fazer uma reclamação nacional, indo para a estrada. O João Paulo Rodrigues, que é coordenador do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, diz que a insatisfação dos integrantes do movimento com o governo Luiz Inácio Lula da Silva é grande. Afirmou ainda ter medo de que as famílias comecem a fazer uma reclamação nacional, parando as rodovias. Rodrigues citou como exemplo as críticas à gestão atual. Demora para a compra de produtos pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, abre aspas. Até agora, o governo não comprou 1 quilo de alimento da agricultura familiar dentro do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. As famílias se preparam para isso, plantam com essa expectativa. A insatisfação é grande, afirmou em entrevista ao jornal A Folha de São Paulo, que foi publicado ontem, no sabadão. Pois é, parece que mesmo a turma do L já não está gostando muito da gestão do L, né, do Lula. E aí tem mais uma briga, já que a gente está falando das brigas internas, briga da Gleisi com o judiciário, briga agora de candidatos, se é que isso existia antes, né, candidatos ao Supremo Tribunal Federal. Tem 2 nomes aqui que estão disputando as farpas à vaga do STF. O Jorge Messias, conhecido como Bessias, e também o Flávio Dino. Ambos estão cotados para o STF e não se sabe ao certo quem vai ganhar aí a cadeira aí suprema, né? Mas olha só essa matéria do Terra Brasil Notícias, que também a Gazeta do Povo tratou dela. Jorge Messias rechaça assumir a pasta da Justiça e critica o Flávio Dino. Ou seja, começou a briga, começou a indisposição entre os ministros, os cotados para o STF, né? O Dino, que é ministro da Justiça, e o Jorge Messias, que é hoje o advogado-geral da União. Lembrando que há já uma tradição dos advogados-gerais da União irem para o STF depois, é o que aconteceu no caso do Bolsonaro com o André Mendonça, tá? É o que aconteceu também com o próprio Toffoli, que também foi. Então já há um histórico disso. Na Gazeta do Povo eles publicaram o seguinte: com a possibilidade do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ser indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse na quinta-feira que não aceitará assumir a pasta da Justiça, caso seja indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo. Nos bastidores, Messias diz que somente assumiria a pasta se fosse feita uma mudança drástica na equipe. O advogado tem feito críticas à condução do Ministério da Justiça pelas mãos de Dino, que seria muito midiático. Não é só tu não, Messias. Acho que o Brasil inteiro está percebendo e está vendo que isso aqui está acontecendo. Na avaliação de Messias, segundo a reportagem da Folha. Então eu vejo que muita gente, não é só um não, é muita gente está incomodado com a atuação midiática do Flávio Dino aí, frente ao Ministério da Justiça. E vamos lá, enquanto eles estão brigando, um está tentando sabotar o outro. Enquanto estão tentando sabotar o outro, deixam de se preocupar com as pautas danosas que a esquerda apresenta para o Brasil, tá? Porque eu acho um absurdo, cúmulo do absurdo, não ouvirem a população. Eu acho isso um escárnio e isso sim uma verdadeira tentada à democracia, porque a população é quem tem que ser ouvida. E aí é onde eu defendo as pautas, por exemplo. Vem o STF com apoio da pauta progressista do governo, querendo implementar drogas, aborto, querendo implementar aí a questão do marco das terras indígenas, né? Tudo isso deveria ser submetido à população. E aí, grande parte da população não quer. Acabou de sair uma pesquisa recente agora, que 71% ou 78%, eu sei que passa dos 70% da população, ela é contra o uso da maconha recreativa, ou seja, fumar um baseado para ficar doidão, 70% não quer. Mas esses mesmos 70% falam, olha, se for para fins medicinais, tá dentro. Sim, as pessoas precisam. Então,
Essa é a vontade da população. Por que não? Por que não ouvir o povo? Tá? Mas não através só de uma pesquisa. Faz um plebiscito, manda para frente. Muitas pautas, sabe, param até de usar o aparato gigante do poder público, com ministros do STF, com deputados e senadores, com o presidente da República e N secretarias e penduricalhos, cargos de penduricalhos que tem lá, e vão começar a pensar efetivamente em coisas para ajeitar o nosso Brasil, tá? Principalmente na economia. Enfim, tudo isso a gente vai continuar trazendo aí de pauta para vocês, fazendo análise, tá bom? Bora para cima, pessoal. Obrigado por ter ficado um domingão conosco. Eu espero que vocês efetivamente tenham gostado do conteúdo que a gente traz. A gente não consegue tratar de todas as pautas. Se a gente for tratar de todas as pautas, a gente vai precisar no mínimo de 5 lives de 1 hora cada um. E eu sei que você não tem tempo para tanto, tá? E nem eu. Então, a gente tenta pegar as matérias principais, expor a nossa opinião. Lembrando vocês que o nosso canal é um canal de opinião, sim, tá? Nosso canal tenta ser o mais técnico possível e imparcial, usando aqui o conhecimento jurídico que a gente tem, uma vez que sou jurista. A gente usa aqui o nosso conhecimento econômico, uma vez que sou mestre em comércio internacional e que concluo agora o MBA em economia. Então a gente dá um pitaco aqui sempre dentro da economia para ver os rumos que estamos tomando e, lógico, a nossa visão filosófica, porque de todos eu garanto para vocês que a que eu mais amo aqui é a filosofia, tá bom? É isso, por isso que eu tenho essa cara de doido. Filósofo é tudo doido, tá? Mas é isso. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta com mais conteúdo amanhã, tá? Se o cara lá de cima, o Papai do Céu, permitir. E aí, só um pedido para vocês. Se ficou até o final, coloca no comentário. Olha, eu fiquei até o final. O conteúdo tá bom. Recomendo assistir até o final. Isso ajuda, porque a pessoa chega lá. Quem nunca fez isso de começar a assistir o vídeo e ir olhando os comentários? Eu faço quase todos os vídeos que eu assisto. E aí quando eu começo a comentar, fica até o final que o vídeo é bom. Aí dá mais engajamento, né? Então você pode me ajudar aí, se você puder fazer isso, tá bom? É isso, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe, te dê um sonho dos anjos e o sonho dos justos. E que nunca lhe falte a fé, que nunca lhe falte a esperança, que nunca lhe falte a vontade de recomeçar, tá? Nada tá perdido. Nosso Brasil tá em momentos difíceis? Tá bom. Mas olha só o que o povo no Egito já passou, olha só o que vários outros já passaram e conseguiram passar por isso. Não é possível que a gente não é abençoado. A gente é abençoado, sim, né? Já tem uma velha frase que Deus é brasileiro. Pois é, mas às vezes o pai também tem que deixar o filho se virar um pouquinho, né? Então vamos para cima, não perde a fé não, que a gente chega lá, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.